nossa, ele tá ali, aquele homem, nunca tinha visto. E uma delas falava, ele fica ali pregando. E aquilo me chamou muita atenção. E eu fiquei ali olhando, né? Até que teve um momento que nessa praia, nesse mar, lá ao fundo, bem em alto mar mesmo, tinha montanhas. Tem praias que tem, né? Montanhas no meio da água, assim, né? E eu via um deles de terno e gravata pregando em cima da montanha, né? Também. O sonho tem umas coisas meio doidas assim, né? E aí eu ali sentada, continuando sentada ali no banquinho. Esse primeiro irmão que eu via de terno e gravata, ele vinha na minha direção. E antes dele vir na minha direção, eu notei que eles vendiam algumas coisas. E aí a irmã falava, eles vendem umas coisas, né? Eles vendem. Devia ser, né, para conseguir algum dinheiro, para conseguir comer, beber alguma coisa, né? Afinal, eles estavam ali pregando debaixo de um sol daquele, todos arrumados, de terno, gravata, social, com a Bíblia na mão. E ele começou a vir na minha direção, esse primeiro que eu reparei, que me chamou a atenção. E quando ele chegava na minha frente, eu levantava, ia até ele, e aí ele falava algumas coisas. Eles não eram brasileiros. Lembram que eles eram todos negros? Eles eram africanos. De que cidade eu não sei, mas dava para perceber pela língua que eles eram de origem africana, eram de algum lugar da África. E eles estavam ali pregando naquela praia. E ele chegava perto de mim para vender o que ele tinha para vender. Devia ser para conseguir alimento, alguma bebida para comer ali, né? E era um pote de vidro e tinha mel dentro desse pote de vidro. E em cima era um pedaço de queijo. Tudo muito limpinho, muito bonito, dava vontade de comer. E eu perguntava para ele o valor, ele falava, é R$10. Dava para entender ele falando, né? Só que eu só tinha R$20. E eu falava assim para ele, você tem troco para 20? Aí ele, tenho. Aí eu dava os R$10 para ele, eu dava os R$20 para ele, e ele me dava 10 de troco e eu pegava aquele mel e aquele queijo. Essa noite, dia 2 de junho de 2024, eu tive um sonho muito profético. Eu sonhei que eu me via primeiramente em uma igreja muito grande, essas igrejas atuais de hoje, extremamente grandes, com uma estrutura mega gigantesca, muitas telas de LED, luzes, tudo muito grande, muito tecnológico, muito atual. E eu vi essa cena dessa igreja e dessa cena eu pulava para uma outra cena, onde eu me via dentro de uma igrejinha completamente oposta a essa primeira, muito pequenininha. É uma igrejinha assim, essa igrejinha onde o pastor só abre uma portinha, coloca 15 cadeiras e pronto, mais ou menos isso. Uma igreja muito pequenininha e tinha um altar bem pequenininho, né, com uma mesinha onde o pastor colocava ali um copo d'água, a Bíblia e mais nada. Eu via as cadeiras colocadas no lugar, até que eu via, depois eu me vi outra cena dentro da igrejinha também, e tinha vários irmãos ali, homens, mulheres, conversando entre si, até que eu fui percebendo, pelas conversas, pelo clima, né, tenso ali, que aquela igreja estava passando por um momento difícil, estava enfrentando problemas, e os irmãos comentando ali um com os outros. Uma igreja muito pequena, o pastor, né, desanimado, não estava entrando dinheiro para poder arrumar a igreja, aumentar, ter mais possibilidades, né? E os irmãos ali, o ministro também preocupado, até que eu olhava para o lado de fora da igreja, eu estava dentro da igrejinha, uma igreja minúscula, muito pequena, um cômodo. E eu olhava para o lado de fora dessa igrejinha e olhava para a rua e eu via o ministro. Alguns irmãos saíram para fora desanimados, já, sabe, largando mão já, desistindo mesmo. E dessa cena, eu pulava para uma outra cena, onde eu me via do lado de fora da igrejinha, tinha a porta, e eu estava sentada num banquinho. E do outro lado da porta tinham alguns outros irmãos e irmãs ali conversando, né?
E eu sentada no banquinho ali sozinha, do lado da porta da igreja, e tinha um mar mesmo, praia, do meu lado direito. E tava um dia de sol, bem sol, sabe? Um mar azul, bonito. E eu ficava prestando atenção naquele mar, né? Sem onda, mais calmo. Até que eu olhei pro calçadão, pra orla da praia. E eu vi um homem negro, bem negro assim. E ele tava de terno, gravata, sapato preto, assim, sabe? Sapato social. E aquilo me chamou a atenção, porque tava um calor, um sol, e aquele homem ali. Até que eu, prestando atenção, eu vi que ele estava com uma Bíblia nas mãos. E eu percebi que ele estava pregando. Ali na orla da praia, no calçadão, ele estava pregando debaixo daquele sol, muito quente. E aí eu fui olhando, fui estendendo o meu olhar, né, pela orla da praia, e eu percebi que tinham outros irmãos com a mesma roupa de terno, gravata, bem arrumados, negros também, bem negros, com a Bíblia na mão, todos pregando. A cada 10 metros, mais ou menos, tinha um ali parado, na mesma posição, pregando. E aí eu lembro que eu comentava com uma dessas irmãs, né, que estavam do outro lado da porta. Eu falava, nossa, ele tá ali, aquele homem, nunca tinha visto. E uma delas falava, ele fica ali pregando. E aquilo me chamou muita atenção. E eu fiquei ali olhando, né, até que teve um momento que, nessa praia, nesse mar, lá ao fundo, bem em alto mar mesmo, tinha montanhas. Tem praias que tem, né, montanhas no meio da água, assim, né? E eu via um deles, de terno e gravata, pregando em cima da montanha, né? Também. O sonho tem umas coisas meio doidas, assim, né? E aí, eu ali sentada, continuando sentada ali no banquinho. Esse primeiro irmão que eu via de terno e gravata, ele vinha na minha direção. E antes dele vir na minha direção, eu notei que eles vendiam algumas coisas. E aí a irmã falava, eles vendem umas coisas, né? Eles vendem. Devia ser, né, para conseguir algum dinheiro, para conseguir comer, beber alguma coisa, né? Afinal, eles estavam ali pregando debaixo de um sol daquele, todos arrumados, de terno, gravata, social, com a Bíblia na mão. E ele começou a vir na minha direção, esse primeiro que eu reparei, que me chamou a atenção. E quando ele chegava na minha frente, eu levantava, ia até ele, e aí ele falava algumas coisas. Eles não eram brasileiros. Lembram que eles eram todos negros? Eles eram africanos. De que cidade eu não sei, mas dava para perceber pela língua que eles eram de origem africana, eram de algum lugar da África. E eles estavam ali pregando naquela praia. E ele chegava perto de mim para vender o que ele tinha para vender. Devia ser para conseguir alimento, alguma bebida para comer ali, né? E era um pote de vidro e tinha mel dentro desse pote de vidro. E em cima era um pedaço de queijo. Tudo muito limpinho, muito bonito, dava vontade de comer. E eu perguntava para ele o valor, ele falava, é 10 reais. Dava para entender ele falando, né? Só que eu só tinha 20 reais. E eu falava assim para ele, você tem troco para 20? Aí ele, tenho. Aí eu dava os 10 reais para ele, dava os 20 reais para ele, e ele me dava 10 de troco, e eu pegava aquele mel e aquele queijo. E aí eu voltava para outra cena. Aí eu me via dentro da igrejinha de novo, e dessa vez meu marido estava comigo. Ele estava assim do meu lado, assim, me abraçando no ombro, assim, né? E a gente olhando assim para a igrejinha, já não tinha mais tanto irmão. E aparecia uma irmã da igreja. Eu via que era uma irmã, uma mulher, né? Tava com vestido longo assim. E ela tava grávida, tava até com uma barriga grande assim, sabe? E ela chegava do meu lado. E eu falava assim, nossa, mas o que tá acontecendo? Eu percebi que já estava acontecendo alguma coisa lá. A gente vai se mudar daqui. A gente vai embora daqui. E ela falava com um sentimento assim, de alívio, sabe? Ai, deu tudo certo, a igreja conseguiu, né, resolver os problemas que a gente estava enfrentando. E agora a gente vai para um lugar maior, vai sair daqui. E essa irmã grávida falando comigo e com o meu marido. E eu falava, olha, que bom que deu tudo certo, a gente vai sair daqui, olha, eles vão sair daqui. Eu falava pro meu marido, né? E eu lembro que na outra cena, nessa mesma cena, eu virava pro meu marido e falava assim,
Nossa, as outras igrejas, que são as atuais, que são cheias de LED, de luzes, estruturas gigantescas, são legais também, são boas, mas eu prefiro essas pequenininhas. Aí meu marido falava assim pra mim, eu também prefiro essas pequenininhas. Aí eu virava pra ele e falava assim, porque essas pequenininhas, elas pregam mais o verdadeiro evangelho de Cristo, da igreja lá dos apóstolos. E aí essa irmã grávida aparecia e falava, nós já estamos indo embora, a gente conseguiu, né, esse sentimento, né, que conseguimos resolver os problemas da igreja, agora a gente vai para um lugar maior, melhor. E eu olhava para meu marido e falava, deu tudo certo, a gente, né, eles vão conseguir sair daqui, que bom. E o sonho acabava. Então, quando eu tive esse sonho, que eu acordei de manhã, que eu abri os olhos e aí fiz ali meu agradecimento ao pai, pensei em algumas coisas, aí eu lembrei que eu tinha tido esse sonho, né? E eu fiquei pensando, eu falei, gente, que sonho foi esse? Esse irmão africano vindo na minha direção e me entregando, né, me vendendo, ele foi tentar me vender aquele pote de mel e queijo é derivado do leite. E eu falei assim, aí eu perguntei o valor, ele falou, R$10. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu só tenho 20. Você tem troco para 20? Aí ele, sim. Aí eu entreguei os 20 e ele me deu 10 de troco. Essa parte, assim, me chamou muita atenção, essa mulher grávida. Me chamou muito a atenção também no final, aquele sentimento, foi um sentimento que eu senti de alívio, o jeito dela falar, a gente vai sair daqui, vamos embora, vamos para um lugar maior, e com aquele sentimento, né, de alívio mesmo, de, deu tudo certo, a gente conseguiu resolver. E outra, isso que a irmã Maria falou também, depois eu fiquei pensando nisso, e foi exatamente isso que ela falou no áudio que eu fiquei pensando. Essas igrejas de hoje, que a gente vê grandes, toda estruturada, cheia de painéis de LED e de luzes, pirotecnia, essas coisas todas assim, sabe? Muito moderna, toda tecnológica. E essas igrejinhas que a gente não dá nada, que aquele irmãozinho lá de terno e gravata com a Bíblia debaixo do braço. Jesus... Essas duas cenas, essas duas igrejas, Jesus, ele tá mostrando algo muito profundo nisso. Ele quis me mostrar algo muito, muito profundo mesmo. Foi algo assim que, se você parar para analisar, foi exatamente o que a irmã Maria falou. Que Jesus, ele não compactua com esses tipos de igreja. Em certa forma, foi isso que ele quis me dizer. E esse sonho, irmã Rita, eu vou falar que esse sonho meu segue duas vertentes. Teve umas mensagens que foi pessoalmente para mim. Eu sei que foi porque eu já vinha orando e, enfim, ele conhece meu coração, né? Mas também foi um sonho que teve a vertente, que é também uma mensagem para a igreja. Então esse sonho, eu falo que teve algumas coisas que eu sei que foi para mim, foi resposta para mim, mas também é uma mensagem para a igreja, esse sonho, no geral, sabe?